Saúde os amados com a paz do Senhor. Amém. Shalom, igreja do Avivamento. Shalom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Nosso Deus é bom e Ele é bom demais. Amém. Sem mais perda de tempo, vamos entrar na palavra de Deus. Somos uma igreja voltados na palavra. Somos uma igreja da palavra. Amém. Aqui nós caminhamos na palavra de Deus. Por isso, como eu tenho dito, quando você vem aqui, vem como se tivesse saído uma escola. Traz um bloco, uma nota, um bloco para um caderno para anotar. Não esquecendo a sua Bíblia, que é o nosso manual. E hoje já temos formatos diferentes da Bíblia. Hoje já não temos desculpa de dizer não. Eu não trabalho, por isso não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Essa desculpa hoje já não existe. Amém? Porque existem muitos formatos. E então, a gente dá graças a Deus pelo desenvolvimento da ciência, pelas tecnologias modernas. Elas simplificaram muita coisa nas nossas vidas. Amém? E nós queremos trazer uma palavra muito importante para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo de número 1, versículos de número 28. Creio eu que muitos de nós já conhecem esse verso de cor. E o verso diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E criou Deus todo o réptil, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. Perdão, eu estou no 26, já? Estou lendo 26, certo? Verso 28. Mas o verso 26 é certamente para dar o começo, fazer um resumo. Amém? Até o 28 que nós fizemos a referência. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Agora, versículo 28, que é o nosso verso-chave, diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Palavra do Senhor. Amém? Vamos repetir a leitura no versículo 28 que diz: e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Sublinha a palavra sujeitar, sujeitai-a.
Portanto, nossa conversa, digo isso conversa, porque temos que falar hoje, é sobre esta palavra, sujeitar a terra. A palavra sujeitar em si traz a ideia de obrigação. A palavra sujeitar em si, ela nos mostra, nos transmite a ideia de forçar, de obrigar, de escravizar. E o que me levou a refletir, enquanto lia este texto, esta palavra, é o fato de Deus, ao criar o homem, Ele orienta o homem para sujeitar a terra. Porque aí a pergunta que não quer calar é essa: por que Deus, se neste momento o homem não havia pecado, e Ele disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e quando se trata sobre a terra, na multiplicação Ele não diz para sujeitar a multiplicação. Na frutificação Ele não diz para sujeitar a frutificação. Mas quando o assunto chegou à terra, Ele não se refere aqui aos céus, mas à terra. Ele diz, sujeitai a terra. Isso despertou a minha atenção. E por isso estamos aqui hoje para conversar acerca desta questão. Porque você só esforça alguém para te obedecer. Você só subjuga algo que está em rebelião. Que está numa atitude de insubmissão. Isso é rebelião. Para mim, eu fiquei pensando assim, quando Deus criou o homem, tudo deveria se sujeitar ao homem automaticamente. A terra automaticamente deveria se sujeitar ao homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas não, quando vimos na criação, Deus, Ele cria o homem e Ele começa a dar instruções. E Ele começa a dar poderes. E Ele diz, sujeitar a terra. A visão aqui é de segurar a terra e obrigar como escravo. Também significa domesticar. Você sabe que para domesticar um animal selvagem, para depois obedecer os comandos do homem, requer tempo. Não acontece da noite para o dia. Para escravizar alguém leva tempo. Não acontece de noite para o dia. Amém? Para levar alguma coisa até se submeter a ti, leva tempo. Se você pegar um cão, um cachorro, para você
treinar um cachorro até se submeter aos teus comandos quando você dizer para ali, e ele para. E quando você diz vem, e ele, o cachorro vem. E quando diz deita, e o cachorro deita. Para chegar até este nível de obediência, leva tempo. E quando Deus criou o homem, Ele disse ao homem: você deve sujeitar a terra. Você deve obrigar a terra. Você deve comandar a terra. Você deve tornar a terra teu escravo. E só assim então você vai dominar. E você vai dominar. Por quê? Nossa vida está inteiramente ligada com a terra. Tudo que somos e temos, tudo que produzimos não vem do espaço, vem da terra. Portanto, a nossa vida está inteiramente ligada com a terra. Quando a terra está em rebelião, não importa quem você é, ela não obedece. Até o momento que você deve aprender de Deus o princípio de sujeição, o princípio de subjugação. Você precisa subjugar a terra. Você precisa sujeitar a terra. E Deus fez isso por um motivo. A terra foi rebelde? Como? Quando? O que aconteceu com a terra para que a terra venha se rebelar? Vamos olhar aqui um exemplo. Caim, quando matou Abel, algo interessante ocorreu. Amém? Vamos ver esse trecho aqui de Caim. Capítulo 4, versículo 12. O que o texto aqui diz? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A parte interessante é essa: que quando lavrares a terra já não te dará força. Amém? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu com a terra. A terra vem sofrendo violência por longos e longos anos. A terra não sofreu apenas a violência quando Adão pecou. Até porque quando Deus falou, abençoou Adão, nesses termos, ainda não havia pecado. Então, se Adão ainda não havia pecado, qual é a necessidade de Deus dizer: você tem que escravizar a terra?
Você tem que obrigar a terra. Por quê? Se tudo estava bem, tudo estava livre. Não, as coisas não se parecem como se parecem. Porque quando olhamos para o relato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o versículo 12 diz que a terra estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. O que provocou? O que causou a terra para ficar sem forma e vazia? E o termo aqui mostra que a terra foi destruída. Portanto, entre o versículo 1 e o versículo 12 de Gênesis existe uma distância muito grande. Quando a gente lê o versículo 1, o versículo 1 nos dá a informação que Deus criou os céus e a terra. A partir do momento que Deus fez isso, nós não sabemos o que aconteceu, mas é bem provável que a primeira raça a viver na terra não é a raça de Adão e Eva. Presta muito bem atenção a isso. Porque muitas vezes, vocês sabem que quando alguns dados científicos dizem que a Terra tem milhares de anos, enfim, nós às vezes tentamos refutar isso. Não é possível, enfim. É bem possível. Porque a Terra não começou a existir com a criação do homem. O homem veio mais tarde, depois de anos e anos e anos e anos. Quando a gente lê a Bíblia, a primeira criação da terra, Deus criou um jardim chamado Éden. Amém? E quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, quando o profeta mostra como foi que Lúcifer caiu, ele diz: perfeito tu eras em teus caminhos, e tu estavas no Éden, o jardim de Deus, e eras revestido de toda pedra preciosa, de toda joia, era o teu ornamento, até que em ti surgiu iniquidade. Portanto, os dois profetas, Isaías e Ezequiel, eles tiveram uma visão remota. No tempo em que Lúcifer era o guardião, era o anjo da luz, ele era ungido, e o termo ungido só se aplica ao Messias. O que significa que Lúcifer, ele foi criado para exercer o papel do Messias ungido na terra. Mas a Bíblia diz que quando ele foi colocado na terra, ele começou a fazer negócios com os reis da terra. E portanto, esses reis da terra não são os reis do nosso tempo. Esses reis da terra são a espécie que viveu naquele tempo, antes da criação de Adão. Então ele começou a se promover naquela raça, naqueles seres que Deus havia criado na terra. Porque ao invés de ele falar do Criador, falar do amor do Criador, ele começou a se promover. E ele começou a fazer os seus negócios para se promover, até no momento que ele pensou que já havia ganho o coração de todos na terra. Agora precisa tocar as estrelas dos céus. E ele começou a pensar: eu subirei
palavra o homem ainda não tinha sido criado. Eu subirei às mais altas nuvens de Deus e no extremo norte, no monte da congregação, me assentarei e estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, quando Deus viu isso, Deus não se alegrou, Deus não gostou. E a palavra de Deus diz que tu fosse lançado sobre a terra. E é nessa terra que eu quero te dizer que é nesta terra, deste ano, onde Deus julgou não apenas o anjo, mas porque todos tinham sido afetados pela influência deste anjo e destruiu os habitantes daquela era. E houve um dilúvio. Este dilúvio é que preencheu a terra e os céus com água. É através disso, dessa destruição, que o versículo 2 de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, o que significa que a terra foi destruída, os habitantes foram todos destruídos e a terra ficou vazia e ficou sem forma. Portanto, as águas preencheram toda a terra, da terra até nos céus. Do versículos 13 em diante, nós não vamos ver Deus criando, nós vamos ver Deus organizando. Amém? Deus organizando e Deus separando as águas para que a terra que já existe possa aparecer. E quando a terra que já existe apareceu, essa terra já tinha passado por uma ferida. Essa terra já tinha sido escravizada. Essa terra, por isso quando a gente vê Romanos capítulo 8, vamos abrir o livro de Romanos capítulo 8, deixa-me ver aqui. Romanos 8. Quem achou pode começar a leitura no versículo 18 e 19. Mas eu quero que você entenda muito bem isso, essa mensagem de hoje, porque nossa vida está interligada com a terra. Amém? Nossa vida está totalmente interligada com a terra. Ok, versículo 20. O versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade. Eu quero ouvir outras traduções. Outra tradução que está um pouco diferente que a minha tradução aqui. Versículo 20. O que é que diz aqui das traduções que nós temos? Sim. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade,
mas porque Deus o quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Ok. Outra tradução? Na verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade, mas porque era esse o plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o sempre nesta esperança. Ok. Temos outra versão? Diferente? Romanos 8:20. Pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Amém. Toda a criação está sujeita à futilidade, não por sua vontade, mas pela vontade daquele que a submeteu. Bem, outras traduções mostram que foi Deus que submeteu a criação à futilidade, não Deus. E há erro de interpretação das traduções. Imagina que quando Deus criou o homem, Deus deu a ordem ao homem sujeitar o que? A terra. Amém? O que significa que a terra deveria estar sujeita à vontade de quem? De Deus? Não, à vontade do homem. Amém? Porque Deus não vai sujeitar a terra à futilidade, à inutilidade. Deus não vai tornar a terra inútil. Ele não criou a terra para ser inútil. Foi a vontade de alguém, como diz a Escritura. Alguém submeteu a sua vontade à terra. Alguém obrigou a terra a dizer: você vai fazer o que eu mandar. O que significa que é alguém que foi criado para ter autoridade sobre a terra. É alguém que recebeu ordem de sujeitar a terra. E esse alguém é aquele ser. Onde é que fica o Éden? Na terra. Amém? Acho que precisamos ler o texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Alguém começa a ler o versículos 12. Temos alguém preparado já? Ezequiel 28, versículos de número 12. Ezequiel 28:12. Ok, 12 e 13. Sim, pode começar a leitura. Amém. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele: assim diz o soberano, o Senhor: você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, rubis,
topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safiras, carbunclos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para que no dia em que foi criado. Tudo isso foi preparado para ti. No dia em que fostes que? Estavas aonde? Aonde? E onde é que fica o Éden? Na terra. Presta muito bem atenção nisso. O primeiro ser a viver no Éden foi Lúcifer, que hoje é o diabo. Ele recebeu a autoridade sobre a terra. E ele fez seus negócios com os habitantes da terra, a ponto de submeter a terra à sua vontade, aos seus desejos. Adão não esteve no Éden. Quando Deus criou Adão, Deus criou um jardim na banda do norte do Éden. Ok? Ele não estava no jardim do Éden. Deus criou um jardim numa das áreas, num dos expoentes do norte, do jardim do Éden, é onde estava o jardim que Deus havia criado para Adão. Então vocês vão ver que quando Deus criou o homem, Deus pegou do pó da terra e criou o seu corpo e soprou, enfim, tornou a alma vivente. E dali Deus criou um jardim e colocou Deus, o homem, no jardim. Amém? E esse jardim estava dentro do jardim do Éden, que significa que o homem não tinha nada a ver com o Éden. Por quê? Porque o Éden tinha sido entregue a um outro. E dali Deus criou um outro ser para exercer sua função na terra. Então Deus criou um outro jardim e colocou o homem. Mas Deus recomendou ao homem: você precisa sujeitar a terra. Por que se ele não tinha pecado, não tinha nada? Por que a terra não se submeteu a ele automaticamente? Ele tinha que esforçar a terra, para a terra dar a sua força. Porque alguma coisa havia acontecido com a terra. Isso é algo que às vezes nós, graças a Deus pela iluminação. Amém. Porque às vezes nós nos decepcionamos com tanta coisa, e ao invés de pararmos e perguntarmos a Deus: Senhor, o que se passa? O que está acontecendo? Por que as coisas estão indo nessa direção? Enquanto deveriam ir nessa direção? Por quê? E às vezes a gente fica sem resposta. Deus é a nossa resposta. Aleluia. Isso só acontece quando você acaba a música, parece que não vai chegar lá. Você diz: mas não é possível. Às vezes, você imagina, o povo de Israel tinha uma jornada de 40 dias, que se converteu em 40 anos.
estavam lá na fronteira. Nunca estiveram distantes, na verdade, eles estavam bem próximos. Porque esses giros, eles estavam girando no mesmo lugar, 40 anos. Enquanto podiam ter uma jornada de 40 dias, reta direta. Às vezes isso acontece conosco, para quê? Deus quer nos levar a entender determinadas coisas e determinados segredos que Ele tem. A Bíblia diz que a terra foi submetida à escravidão. Ou seja, alguém pegou na terra e você vai ser meu escravo. Você vai trabalhar para mim. Somente para mim. Você me pertence. Você é meu escravo. Você vai fazer tudo que eu mandar. E aí a terra obedeceu. Agora, mas a Bíblia diz, a mesma criação que foi submetida à escravidão está em dores de parto. Está em dores de parto. Só que quando uma mulher, as mulheres aqui que passaram por essa experiência sabem disso. Quando uma mulher está num serviço de parto, precisa de força, precisa de ar, precisa de oxigênio, precisa de força. Se a mulher estiver em dores de parto e não tiver força, o filho morre. Eu tenho que levar essa mulher logo, rapidamente para o bloco. Senão o filho morre. E a Bíblia diz que a natureza, a criação está em dores. E aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Sabe? Louvado seja Deus. Amém. Agora, uma das coisas que nós não entendemos é isso. Nós pensamos apenas em quando o apóstolo diz que aguarda pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. Nós pensamos esse simplesmente dizer assim: estou aqui, sou filho de Deus, me manifestei. Não. Ele diz que aguarda por uma ocasião até quando os filhos de Deus tiverem a revelação. Quando eles tiverem a revelação, vão libertar a terra da vontade daquele que havia submetido a terra à escravidão. Isso requer revelação. Os filhos de Deus têm que ter a revelação apropriada para libertar a terra. Não é uma questão de dizer eu sou filho de Deus, eu me revelei terra, eu sou filho de Deus, eu estou aqui. Sim. Não vai dizer nada. A terra vai olhar para ti. E você quer que alguma coisa seja gerada, mas a terra não tem força para dar a luz. A mulher não tem a força. O filho está dentro, quer sair, mas não há oxigênio, não há ar, não há força. A mulher está morrendo. Deve alguma coisa acontece. Ou transmitimos oxigênio na mulher, ou levamos a mulher no bloco.
O filho tem que nascer? Tem que nascer. Amém. Porque um filho está dentro. Por isso que Deus disse a Caim: a terra não dará sua força. A terra não dará sua força. Jeremias capítulo 4, versículos 30. Alguém achou o texto? Leia esse texto. Jeremias capítulo 4, versículo 30. Ah, meu Deus, o assunto é tão importante, mas não. O tempo é curto para. Agora, Jeremias 4:30. Agora, pois, o assolata, que fará, embora te vistas de escarlate e te adornes com enfeites de ouro, embora te pintes em volta dos olhos com antínomo, de balde te farias bela. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. 31. Pois ouvi uma voz, como a de mulher que está de parto, a angústia como a de quem dá à luz o seu primeiro filho. A voz da filha de Sião, afegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. O que o profeta Jeremias aqui está dizendo? Ouça uma voz. A voz de uma mulher que está de parto. Uma voz ofegante de alguém que precisa de ar. Uma mulher que está para dar a luz. E ela diz: porque, ai, a minha alma desfalece. A minha alma desfalece. Em outras palavras, estou perdendo as forças. Estou perdendo as forças. Não há força. Poderíamos falar tanto sobre o capítulo 4 de Jeremias, mas, amados, eu quero lhe dizer o seguinte: a terra onde nós vivemos é a mesma terra que antes era do domínio de Lúcifer. A Bíblia diz isso. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, são irrevogáveis. Ou seja, quando Deus entrega uma responsabilidade a alguém, ele não retira essa responsabilidade. E esse alguém pode se tornar um diabo ainda assim Deus não retira. Mas quando esse indivíduo se torna um diabo, ele vai usar este dom que recebeu de Deus para escravizar.
Amém? Aquela terra sofreu julgamento, foi destruída, porque coisas horríveis aconteceram naquela terra. E a terra foi ferida. Toda a destruição provoca ferida à terra. Amém? E uma das coisas que Deus nos pediu, quando Ele nos abençoou, é subjugar a terra. Repito, nossa vida está inteiramente relacionada com a terra. Por quê? Porque esse corpo que nós temos aqui veio da terra. Como veio da terra, é obrigação da terra dar a sua força para a terra trazer para nós aquilo que é necessário para a nossa existência aqui na terra. Quando a terra perde sua força para não dar aquilo que nós queremos, que sabemos que está na terra, é porque a terra está trabalhando para a nossa destruição, para a nossa morte. A terra está contribuindo para a nossa desgraça. Agora, só aqueles que entenderam a revelação, são os filhos que entenderam a revelação de Deus, vão começar a se manifestar para poder subjugar a terra. Eu digo que todo trabalho de escravidão não acontece no olhar e piscar de olho, não fechar e piscar de olho, não. No piscar de olho, não. Amém? É um exercício que tem que acontecer até que a terra compreenda os nossos gestos, até que a terra compreenda os nossos impulsos, os nossos desejos. É a mesma coisa como domesticar um cachorro. A terra precisa ser domesticada. Amém? Porque a nossa vida está relacionada com a terra. Nós estamos ligados com a terra. Tudo que Deus criou para o nosso benefício está na terra. A comida está na terra. Se a terra não der força, por mais que você coloque sementes na terra, elas não vão germinar, elas não vão produzir. A nossa vida vem da terra. Se a terra se fechar diante de nós, nós estamos arruinados. E outro elemento que precisamos saber, não estou dizendo isso por isso que Deus amaldiçoou a terra. Quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou a terra. Quem acredita que Deus amaldiçoou a terra, tem prova agora. Agora, quando o homem pecou, Deus apenas informou ao homem. Deus informou ao homem, porque tu fizeste aquilo que eu te disse para nós fazer. A terra ficou quê? Agora você vai ter que sofrer para comer. O fruto da terra. Porque tu comeste da árvore
bem e do mal, que eu te disse para não comer e não tocar. Por conta disso, maldita é a terra. Então, Deus não está amaldiçoando a terra, Deus está a informar que a terra ficou amaldiçoada por tua causa, porque você fez isso. E também isso nós podemos resolver com facilidade. Porque se automaticamente o homem, após ele comer do fruto, a terra ficou amaldiçoada, então nós podemos resolver isso também de forma automática, pela obediência de Jesus. Pela obediência de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, abençoada é a terra. Pronto, a gente começa a partir desse ponto de partida. Mas o resto, vamos ver que a sujeição da terra não é algo que Deus declarou após o pecado, é antes do pecado. O que significa que, muito embora a obediência de Jesus tenha trazido sobre a terra a bênção, a mesma ordem, o mesmo comando de Deus de subjugar a terra ainda continua. Porque quando Deus deu essa ordem, Adão ainda não tinha pecado. Amém? Abençoada é a terra pela obediência de Cristo. Então nós podemos reivindicar isso. Nós podemos entrar no tribunal e dizer: Pai, a terra está abençoada. É pela obediência de Cristo. Nós não viemos aqui, Senhor, por nós mesmos. Nós falhamos. Mas tem alguém que não falhou por nós, Jesus Cristo. E nós trazemos aqui o seu sangue. Essa é a prova. Por isso a nossa terra é abençoada. A nossa terra é abençoada. A nossa terra é abençoada. Nós estamos dando força à terra. Nós estamos dando força à terra. Estamos dando oxigênio à terra. Estamos a operar a terra com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo nós operamos a terra. Com o sangue de Cristo nós demos oxigênio na terra. Naquilo que a terra precisa. Se é ir no bloco, se é operação, nós operamos. Amém. Pelo sangue de Cristo. Mas são mistérios. Amém. Às vezes, Deus nos leva a experiências. E você pensa que é desnecessário. Você começa a cavar cavadeiros, é como então. Vai. Revela alguma coisa ali, enquanto eu vai te dar informações que você. Uau! Jeremias 22, 29. Talvez vamos terminar com isso. O assunto é muito. Vamos explorar esse assunto longamente. Mas pelo menos você hoje recebeu introdução. Nossa vida está relacionada com a terra. Jeremias capítulo 22, versículos de número 29. Aleluia. Quem já achou o texto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que diz o versículo 29? Ó terra. Ó terra! Bora continuar. Terra. Terra! Terra. Terra! Ouve a palavra. Ouve a palavra do Senhor.
Amados, aqui está a chave, né? Aqui está o segredo. Deus disse o quê? Escravizem a terra, subjuguem a terra. A terra está em rebelião. A terra entrou em rebelião, não por sua causa, mas porque alguém submeteu a terra a essa condição. Então, homem, você deve subjugar a terra para a terra começar a trabalhar ao teu favor. E o profeta Jeremias nos ensina aqui a como falar com a terra. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém. Amado, isso não é uma oração que você vai dizer. Ó terra. Você nunca vai repreender o teu filho rebelde com mansidão. O filho que cometeu, você vai lhe repreender com mansidão. Vai dar carinho. Nunca vi. Não sei, talvez você é a primeira pessoa da história a fazer isso. Pode acontecer? Nunca se sabe? Mas acredito que o irmão Guido não faria isso. Não faria isso. Se rebelou, vai apanhar. Vai apanhar. Que é essa maneira de trazer algo em submissão. Oh, terra! Amados, nós precisamos. A cidade talvez não vai aguentar o nosso grito. Nós precisamos procurar uma mata ali para poder executar isso. Que a cidade não vai ouvir o teu grito. Não vai. Porque se é um escravo de longos anos, ele precisa de uma parte de surra. Ele precisa. Assim diz o Senhor. A bravura é a agressividade. Por quê? Todo rei do passado, quando vai para submeter um outro rei como escravo, ele leva o seu exército. É declaração de guerra. É guerra. O único objetivo é capturar aquele rei. Ele vai dizer: nós não queremos nada, sabemos do povo. Deixa o povo ali. É o rei, porque quando você agarra o rei, você perdeu a nação toda. É o rei. E quando pega o rei, ele perdeu as forças. Por isso que no passado, em toda a batalha, o exército tinha que proteger o rei. Para que o inimigo não venha tocar no seu rei. Só uma única pessoa é a nação toda. O exército de Davi disse a Davi: Davi, meu rei, o Senhor não pode ir à guerra, porque tu és a luz de Israel, tu és a candeia de Israel, tu és a vela de Israel. Não podes ir à batalha. Nós podemos ir e morrer lá, mas o Senhor não pode, porque tu és a nossa luz. E guardar o rei deles. Porque sabiam que pegar o rei é submeter a nação à escravidão. Aleluia. Eu tenho que falar para a terra. Repete o versículo 29 e lê o versículo 30. Tem alguma coisa interessante ali, mas que precisa ser invertida. Sim. Oh terra,
terra, terra, ouve a palavra do Senhor. 30. Assim disse o Senhor: escrevei que este homem fica sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhuma da sua linhagem prosperará para assentar-se sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Agora escuta. Se existe um decreto assim, falando contra ti, estás frio, estás acabado. Você precisa se levantar para mudar isso. Você está entendendo? Amém. Quem não está entendendo? A terra é perigosa. A terra onde você pisa é perigosa. A terra onde você pisa é perigosa. Todos os rituais da feitiçaria são feitos na terra. Ninguém vai fazer rituais dos raios. Não existe isso. Por que eles fazem rituais na terra? Porque a terra é perigosa. Porque a terra é misteriosa. A terra se esconde segredo. A terra tem força para te fazer prosperar, para te tornar rei. Só a terra em si tem esse poder. Mas quando esse poder é retirado da terra, quando existe um decreto que falado à terra, que age contra a tua vida, você está arruinado. Deus está dizendo aqui, pelo profeta: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. E o versículo 30 diz ali: escreva isso, ó terra. O que significa que a terra tem livro de registro. A terra não é apenas um montão de barro sem vida. A terra tem ouvidos para ouvir. A terra tem mãos para escrever. A terra é como um ser humano. Tem tudo que o ser humano tem. A terra tem o ventre, onde todos os filhos estão. A terra, ela precisa dar à luz. E filhos, quando digo aqui, filhos, não são filhos assim como os nossos filhos, não é. Filhos são todos os recursos que Deus colocou na terra. A força que a terra tem para produzir, para dar força ao agricultor, para ter maior comida, para produzir. Filhos são o ouro da terra, os diamantes da terra, o petróleo da terra, o ferro da terra, o cobre da terra, o bronze da terra. Tudo que está escondido na terra são filhos que estão no ventre da terra. E a terra precisa responder, a terra precisa dar a luz, a terra precisa gerar, a terra precisa entregar isso aqui. Na hora que você desejar, na hora que você precisar. Você quer ter batata que pesa 5 quilos? A terra te dá, se a terra for liberta. Quer cenoura que pesa 10 quilos? A terra te dá, se a terra for liberta. Mas a Bíblia diz que a terra aguarda pela libertação, por essa libertação, pela salvação e pela glória dos filhos de Deus. O que significa
que quem vai exercer essa função de libertar a terra é o Filho de Deus. Enquanto que existe um decreto, o decreto que diz: terra, escreva isso, este homem nunca vai ter filhos, este homem nunca vai prosperar, e a sua descendência nunca vai se governar, nunca vai se assentar no trono. A gente vê que isso é um decreto contrário. Mas para que isso acontecesse, houve um comando de falar para a terra, de falar com a terra. Fala a terra: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: este homem não terá filho, não pode ter filho. Este homem não pode prosperar. Este homem, na sua descendência, na sua geração, ninguém pode governar. Olha que decreto. A gente luta. Você luta, postada aqui, corpo aqui, pontapé aqui, que dá bico aqui, dá cabeçada aqui, mas tudo está saindo fagulha. É verdade. Está tudo fera. Até no momento que você começa, alguma coisa está errada. Deus começa a mostrar. Aquilo é muito sério, amados. O que está acontecendo é muito sério. E essa pregação também é muito séria. Se você não tomar providência a partir deste momento, você não pensa que a coisa ligada com a terra vai vir de bandeja. Não. Para de se iludir. Vou dormir, Deus vai proteger tudo para mim. É melhor sair do sono. Acorda. Acorda. Para de se iludir. Você não vai morrer afogado na cama. Portanto que Deus está trabalhando a teu favor. Não. Há uma missão que você foi incumbido a fazer. Sujeitar a terra. A terra guarda pela revelação dos filhos de Deus, ou seja, a terra guarda o momento dos filhos de Deus vão receber essa revelação e começarem a agir de acordo com essa revelação, para começar a libertar a terra. Quando você consegue dominar a terra, quando você consegue libertar a terra, em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer nação onde você estiver, você sabe que a terra vai ouvir, a terra vai dar a sua força. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós gritarmos com a terra, é tempo de usarmos violência com a terra. Porque um escravo não entra na linha num dia só. A nação de Israel viveu 430 anos no Egito como escravo. Precisou de 40 anos para ser domesticado, para tirar a mentalidade de escravo. O escravo só ouve com chicote. Sem chicote o escravo não faz nada. Não ouve, não obedece. A terra precisa disso. A terra que você pisa
ela pode se revoltar contra ti e fechar as portas de oportunidade que os outros estão vendo. A terra pode fazer isso. Até no momento que você entender isso e dizer, não, não pode. Não pode. Não pode. Os feiticeiros, quando querem privar a vida de alguém, eles vão falar com a terra. Porque nós vemos aqui um decreto estabelecido na terra contra um indivíduo. Esse aqui, esse indivíduo não pode prosperar. Até a família dele não pode governar. Esse indivíduo aqui nem pode ter filhos. Tem que ver longe dos seus filhos. Precisamos mudar isso. Aleluia. Você está me entendendo? Amém. Você está entendendo a palavra de hoje? Amém. É preciso falar com a terra. Amém. Terra! Oh terra! Terra, terra! Ouve a voz do Senhor. É preciso fazer isso, amado. É preciso que você procure. Se você tem que fazer uma viagem, você para uma boa mata ali, faça isso. Olha, você tem que ficar aí para gritar com a terra, mas não olha no ar, não, olha para a terra. Amém? Porque o problema não tem nada a ver com os céus. Você olha no ar quando os céus, quando há problema com os céus. Amém? E se houver problema com os céus, Deus vai nos dar revelação também. Aleluia. E traremos aqui. Mas é importante com a terra. Porque tudo que temos e somos vem da terra. Nós somos da terra. Porque o nosso corpo vem da terra. Nós nos alimentamos da terra. A comida vem da terra. A prata, o ouro, o diamante vem da terra. O petróleo vem da terra. É petróleo da terra, né? Na terra também tem petróleo. O ferro, tudo vem da terra. Se a terra perder a sua força, não vai dar a luz. Não tem como. Amado, veja. Uma vez quando fomos, nós já contamos isso quando fomos ao Moçambique. Você sabe, aquela coisa onde você fala coisa, mas falou e está dito. Você depois você pensa, se isso dá certo. Estávamos ali com o pastor Magaio, pastor Celente, pastor Osnei, e o quê? Mas outro pastor ali, enfim. Estávamos orando por Moçambique. Mas antes eles falaram algo interessante, que eles oraram muito tempo. Nos mostraram um monte onde eles oravam para o fim da guerra, enfim, se alegraram muito depois. 92 Mas eles ficaram a falar muito da riqueza de Angola. Mas a riqueza que eles tocaram mais era a riqueza. E ali naquela oração, nós ficamos ali a orar. Eu senti-me orar para liberar o petróleo em Moçambique. Eu disse, como eu sou angolano, sou de Angola. Então eu sou a terra de Angola. O petróleo está aí. E eu vou liberar o petróleo em Moçambique. Eu fiz essa oração e liberei o petróleo em Moçambique. Moçambique vai ter petróleo, vai aparecer petróleo, vai descobrir petróleo. Um ano depois, a informação veio que descobriram petróleo em Moçambique. Amém. Aqui
Aquilo aconteceu primeiro porque tive entendimento de que o nosso corpo é ligado com a nossa terra. Eu sou angolano genuíno, de nascença, não nacionalidade comprada, mas genuíno. Porque o meu cordão umbilical foi enterrado aqui nessa terra. Dá uma ligação com essa terra, com a terra de Angola comigo. Eu posso fazer isso? É de acordo com o entendimento que a gente tinha naquele momento. E hoje nós estamos tendo mais compreensão na área, mais entendimento na área. O que significa que quando a terra for resgatada da prisão, ela vai ter força para dar a luz. Amém? E se você chamar alguma coisa que está no outro canto da terra para aqui, a terra tem força suficiente para trazer isso que você chamou aqui. Eu espero para viver esses dias. Para ver esses dias, para ver isso acontecer. Onde você chama algo que está ali. Vem aqui. Onde você chama riquezas, tesouros que estão ali. Venham aqui. Porque a terra está resgatada. Você não faz isso se você não resgatar a terra. Você não faz isso se você não der força à terra. Se a terra não tem força, você precisa dar força à terra. E eu entendo a razão por que Deus, quando orientou o povo de Israel, disse: olha, Moisés, quando vocês forem a possuir uma terra, quando vocês forem a tomar posse de uma terra, primeiro vocês devem resgatar aquela terra. Por quê? Porque ele manda resgatar aquela terra. Porque o resgate de uma terra te dá direito, te dá autoridade. Você se torna proprietário. Amém. Por isso que as pessoas que entenderam esse princípio nunca aceitaram determinados presentes da terra. Se alguém te dá uma terra, te oferece uma terra, conversa com essa pessoa, dá o valor dessa terra, vou pagar. Não recebe a terra como oferta, mas tem pagamento de preço. Abraão quis enterrar a Sara. Mas apareceu ali o Senhor e disse: não, você tem sido bom para nós. Aqui essa terra. Enterra a sua mulher nessa terra. Abraão disse: não só o preço. Não o preço. Não o preço. Porque aquele que te deu amanhã pode ficar chateado e dizer: ah, eu te dei isso de favor. E vir receber. Não. Dá o preço. Aí ele negociar, ele disse: por favor, meu morto está aqui. Por amor ao meu morto, dá-me o seu preço. Até aqui. Cortaram esse. Daí um pagou. E aquele túmulo até hoje é de Abraão. Ninguém pode ir lá dizer: não, esse túmulo nos pertence, não. Houve um preço pago.
Ele resgatou aquele lugar. Davi lhe ofereceu a era de Araú, o lugar onde seria construído. Davi disse: não posso receber nada, terra de graça, não posso. Dá o preço, eu vou pagar. Você tem que adquirir o cliente. Qualquer lugar onde você vai, adquira o cliente. Negocie por ti, com o proprietário. Naqueles períodos, dá o valor àquilo que vem. Letra de superfície, né? Um desenho aqui. Você tem autoridade. E você fala com a terra. Dentro de nós, entendemos esses mistérios e começamos a agir de acordo com o que a Escritura está trazendo à luz. Aleluia. Este tempo, terra, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. É interessante notar que o texto diz: resistem. Então, escrevam isso. Terra, resistem. Decretem isto. Este homem deve estar privado de seus filhos. Este homem não pode prosperar. A semente deste homem não pode governar. Mas você precisa alterar isso. Estamos lá? Daniel 22? Perdão, Jeremias 22? Não existe capítulo 22 em Daniel? O último capítulo de Daniel é 12. Jeremias 22, versículo 29 e 30. E vamos terminar com este. Eu vou lhe pedir a se colocar de pé, em nome de Jesus. Oh terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Resiste. Este homem, você só precisa mudar aí o decreto da terra. Aleluia. Diga assim comigo. Em bom tom. Ó terra. 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 Ouve a palavra do Senhor. Resiste isso. Atenção. Aqui. Você precisa colocar o teu nome aqui. Amém? E mudar tudo. E a mudança que eu fiz é isso. Resistem. Aqui diz resistem. Em outras palavras, registrar significa escrever, tomar nota, decretar. Este homem ou esta mulher
Aí você precisa colocar aqui o teu nome. Eu vou colocar aqui o meu nome. Adão Pedro Cacuru. A terra te conhece pelo nome que você é registrado. Amém? Põe aí apelido. Apelido também, mas pelo teu nome. Amém? Põe ali qualquer coisa assim, não põe um pseudônimo aí, não. Olha, tem um nome completo. Este homem, Adão Pedro Cacuru, tem filhos. Amém? Tem filhos. Este homem prospera em seus dias. Amém? A sua descendência se sentará no trono de Davi e reinará na terra onde estiver. Aleluia. Você ouviu? Essa oração está sendo feita lá mesmo nas matas ali. Eu gostaria de ver você ali naquelas matas ali a saltar, a pular ali, a falar para a terra. Vamos lá. Ora bem. Amém. Vamos lá para orar bem. Então você fica bem resolvido com a terra. Porque o meu gosto com a terra, o grito que está ali, se você estivesse lá para ouvir, é dizer, ó terra. Esse tom de voz aqui não é um tom de voz normal. É daquele onde você grita mesmo até sentir que as cordas vocais estão a rasgar, estão a arrebentar. E quando você terminar ali, parece que você foi chorar o teu ente querido que morreu não sei há quanto tempo. Os conferências de mamãe dele, mas volta e chorava, não volta sempre. Volta, por favor, volta. Eu não sei para dizer que chorou muito, não sei se faz mesmo, ou que choraram mesmo. Mas também algumas não choravam, chegavam ali, lágrimas não saem, põe saliva ali, porque e risca ali para dizer. Eu já vi essa cena. Eu disse, meu Deus, isso está acontecendo. Isso é verdade, não. Nos olhos dessa senhora não sai lágrima. Aleluia. Amém. Vamos então. Preparado? Ó terra! Terra! Ouve a palavra do Senhor. Registre isso. Este homem. Ok, as mulheres estão sentadas. Amém. Este homem. Adão Pedro Cacuru. Tem filhos. Este homem terá sucesso em seus dias. A sua descendência se sentará no trono e reinará sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Amado, sabe, você vê este modelo de decreto, é interessante. E aí quando você pega este modelo, você pode navegar no mundo do teu conhecimento. Não vai apenas repetir essas palavras, mas você vai começar a repetir, declarar outras palavras que você vai criar para o teu benefício. Aleluia. Você pode mudar e dizer, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Registram isso, escrevam isso. Eu, Adão Pedro Cacuru, sou o Senhor. Eu estou a dizer, eu estou a falar para ti, ó terra. Eu sou filho do Altíssimo. Eu estou a falar para ti, ó terra. Eu tenho o direito de prosperar aqui na terra. Os meus filhos
tem direito de prosperar aqui na terra e governar aqui na terra. Em nome de Jesus, eu tenho o direito de ser próspero. Eu tenho o direito de tocar os recursos dessa terra. Eu tenho o direito de governar. Aleluia. Enquanto eu estou vivo, eu não aceito morrer na pobreza. Eu não aceito morrer na miséria. Oh terra, ouve a minha voz. Escreva isso que eu te digo. Eu não aceito morrer na desgraça, na miséria, na pobreza, no desemprego. Eu me recuso a morrer assim. Em nome de Jesus. Nós já temos ferramentas. O nome de Jesus. O nome de Jesus não é algo mágico. Aleluias. Não é algo mágico. A palavra para nome significa caráter. O nome é caráter. O que significa que nós não estamos a fazer esse decreto pelo nosso caráter, por mais que o teu caráter, você seja bom caráter, mas não. Eu estou a fazer essa oração, eu estou a fazer esse decreto em nome de, quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo no caráter de Jesus, no caráter santo, no caráter divino de Jesus. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo Jesus, a quem eu creio. Aleluia. É no caráter dele. E você tem que conhecer o caráter de Cristo. Porque senão você diz, em nome de Jesus, você parece mágica. Você tem entendimento? Nós falamos em nome de Jesus porque nós aqui evidenciamos, estamos evidenciando o seu caráter santo, seu caráter puro, seu caráter divino, seu caráter como cordeiro que morreu por nós. Aleluia. É exatamente isso. É tempo de nós nos levantar. É tempo de você não ficar calado, quieto. Isso é uma pessoa muito quieta. Mar morto, as águas de novo, o peixe que entra no mar morto. É só dessa, você fica 5 minutos com essa pessoa, você pensa que a gente parece que é um caminhão pesado de areia, fica aqui, você não consegue empurrar. Não, tem que criar a atmosfera, boa atmosfera. Aleluia. Não seja alguém muito triste na vida, seja alguém resolvido na vida. Amém. Às vezes nós queremos um milagre e queremos que os outros façam esse milagre por nós. Existe um momento que isso pode acontecer, mas existe um momento em que você seja o fazedor dos teus milagres. Não espere. Age. Amém. Abençoada é a terra pela obediência de Cristo. Em tudo foi tentado e não pecou. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi se apresentar diante do Pai para confirmar se o seu sangue, se o seu sacrifício foi aceito ou não. E a Bíblia diz que ele não entrou no sangue, no sangue do sangue, com sangue de bodes, ele entrou com o seu próprio sangue. E quando ele entrou com o seu sangue, os céus recebeu aquele sangue imaculado. Portanto, ele voltou para a terra. É por isso que disse para Maria: não me toque ainda não cante festa, ainda não festeje, porque eu ainda não fui para o meu Pai para confirmar o sacrifício.
Talvez alguma coisa eu falhei e que o céu não recebeu, e você vai estar aqui a fazer festa, e daqui a pouco você recebe uma notícia triste. Não, não faça isso. Espera um momento. Eu vou, mas diga aos meus irmãos, logo à tarde eu venho ao encontro deles. Logo à tarde eu venho. Logo à tarde eu venho. E ele foi. Foi. E onde ele foi, o sangue foi aceito. O sangue de Jesus foi aceito. Se existe maior instrumento nosso de vitória, de guerra, de tudo, é o sangue de Jesus, amados. É o sangue de Jesus. É o sangue. E quando ele voltou, encontrou seus irmãos, ele agora podia lhes tranquilizar. Shalom, paz esteja convosco. Paz e a paz nos vossos corações. O sacrifício foi aceito. O sangue está lá falando. O sangue já está falando. A oferta foi aceita. Agora escute. Todo o poder, tanto nos céus assim como na terra, que foi dado. E eu vos dou este poder. Assim como o Pai me enviou, de missão permanente, na qual ainda sou responsável, eu vos envio a vós. Em outras palavras, está a dizer assim: eu creio. Assim como o Pai creu em mim, confiou em mim, e ele sabia que eu não iria falhar, eu também creio, confio em vós. Eu sei que vocês não vão falhar. Vocês vão fazer a mesma obra que o Pai me mandou para fazer. Eu vos envio a vós. Portanto, amados, nós estamos recheados. Nós estamos recheados. A única coisa que nós precisamos é só juntar todos esses ingredientes e fazermos a nossa comida ter o maior sabor da terra. Fazermos, porque todos os temperos estão da área, estão conosco. Podemos fazer o nosso cozido, o nosso guisado, qualquer coisa. Depende de nós, do nosso conhecimento, do nosso entendimento. O mundo não é mágica. As coisas não acontecem na magia, por magia. Há pessoas que pensam que Deus é feiticeiro. Não, Deus é Deus. Deus não é feiticeiro. Ele não vai fazer as coisas como fazem os feiticeiros. Aleluia. E por isso que nós estamos aqui, representando, trazendo informações, para que você tenha conhecimento. O povo que não tem entendimento é transtornado. Mas o povo que conhece seu Deus sabe tudo, entende tudo, faz proezas. Somos nós, eu e você, fomos confiados poder, autoridade para escravizar a terra que uma vez foi colocado à escravidão por um outro indivíduo ambicioso que veio para fazer comércio, para ele deter tudo para si só e começar a entregar aqueles que vão se render a ele. Deus, quando criou o homem, disse: você tem capacidade para subjugar a terra. Exerça autoridade, exerça vingança, exerça força, violência, porque ela vai te obedecer. A terra é uma serva obediente quando ela é bem domesticada. Aleluia. Pai, nós te damos graças. Nós louvamos o teu nome, Pai. Com esta palavra hoje, nós ganhamos entendimento sobre a terra. Por isso nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que a terra que nos viu nascer, a terra onde trabalhamos, a terra onde moramos,
serva. Ela tem que ouvir a nossa voz. Ela vai ouvir a nossa voz. E ela está a ouvir a nossa voz. Por isso nós declaramos terra, ó terra, terra. Esta é a voz do Senhor. Esta é a voz do Senhor. Nós nascemos para prosperar. Nós vamos prosperar. Escreva isso nos teus anais. Escreva isso nos teus depósitos. Escreva isso em todos os lugares. Nos teus palácios. Escreva isso. Nós nascemos de Deus para prosperar. Nós nascemos de Deus para reinar. Portanto, no nome de Jesus, em todo lugar onde nós estivermos, você vai obedecer. Você vai atender o nosso comando. Nós liberamos as forças sobre ti, ó terra. Terra da nossa casa, terra da nossa empresa, terra dos nossos negócios, terra onde nós trabalhamos para desenvolver projetos e negócios. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos que nós estamos nesses lugares para prosperar e reinar, para prosperar e governar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós declaramos, desde o dia de hoje, em diante, terra, tu ouves a nossa voz e tu escreves